a vida do nosso irmão, estenda as tuas mãos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos pela vida do nosso irmão e pela mensagem, pela palavra que o Senhor colocou no coração dele, meu Pai, para agora, para este momento, Senhor. O Senhor já bradou no coração dele e imploramos ao Senhor, venha bradar no nosso também. Em nome de Jesus Cristo, Pai, venha com a tua graça, a tua unção, o teu poder, dê sabedoria a ele, meu Senhor. Deus, e ministre no mais profundo do nosso ser, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Abram a Bíblia em Esdras. Esdras passa a primeira, segunda Crônicas, logo após a Esdras. Esdras capítulo 1, já logo no verso 1. Amém? Vamos lá. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor moveu o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que se fizesse a proclamação por escrito e de viva voz em todo o território de seu domínio, dizendo o seguinte: assim fala Ciro, rei da Pérsia: o Deus do universo entregou em minhas mãos todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para a sua pessoa uma casa em Jerusalém, nas terras de Judá. Somente até aí. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade, Deus, de desfrutar da sua palavra, Deus. Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus. Pedimos que o Senhor haja com misericórdia conosco, Deus. E peço que o seu Santo Espírito fale através de mim, não eu, Deus. Deus, e que o seu Santo Espírito prepare as pessoas para receber essa palavra, Deus, essa mensagem, Pai. Pois nós cremos nessa palavra, que ela é fiel e que ela vem direto do seu trono, Pai. Deus, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Vamos lá, Esdras. Esdras, ele tem uns entrelaços entre outros livros, mais próximo de Neemias. Até um certo tempo eles não eram nem separados, eles eram um livro só, Esdras e Neemias. Mas ele ainda se entrelaça com alguns outros livros, como o profeta Ageu, e ele vai também entrelaçar com Esther. Mas vamos dar uma contextualizada aqui no que está acontecendo. Lá atrás, o povo de Israel, o povo de Judá, eles se perverteram, adoraram outros deuses, adoraram monumentos, casaram-se com mulheres que não eram para ter casado. A terra entrou em completo pecado, ainda que Deus veio trazendo vários e vários avisos. Passado isso, Deus, ele disse que ele traria um castigo para Judá, que ele traria um castigo e que eles seriam levados cativos. Passado esses avisos do Senhor, eles foram levados cativos. Nabucodonosor invade e leva toda aquela geração cativa, ficando apenas algumas pessoas ali na terra. Como eu já disse, foram em 3 levas, já preguei sobre isso aqui. Eles foram em 3 levas, mas foram levados todos. Ficaram só os velhos, doentes, aqueles praticamente inúteis. Como eu disse, a Jeremias foi dado o privilégio de escolher se queria ir ou ficar. Ele acaba ficando e sofrendo fortes oposições. E enfim, o povo vai cativo para a terra de Nabucodonosor. E eles ficam esses 70 anos conforme Deus disse que haveria
de ficar ali e sofrer as consequências pelos pecados. E que aquela geração, pouquíssimos daquela geração voltaria. Tendo em vista que os velhos, alguém com 40 anos, ficar 70 anos fora, com certeza não ia voltar. E aí, esse livro ele traz o começo do retorno do povo para a terra prometida, para a terra de Jerusalém. E esse rei, ele foi escolhido por Deus para reconstruir o templo que havia sido destruído. Aquele grande templo que Salomão construiu, ele estava destruído, estava em ruínas. E Ciro, ele é levantado pelo próprio Deus para que trouxesse de volta aquele pequeno tempo de glória de Salomão, onde eles tinham um templo para adorar a Deus, onde eles tinham um lugar onde Deus escolheu para ser adorado. E Esdras, ele parte em missão. No verso 5, então os líderes da família de Judá e de Benjamim, como também os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cuja a alma Deus havia despertado, se motivaram a ir para Jerusalém e construir novamente o templo. Então, Deus levanta esse rei, um poderoso rei, do Império Persa na época, o maior império que se tinha, e ele levanta esse rei, e esse rei ele vai enviar em missões. Algumas traduções vão até falar enviar em missões, literalmente, vai enviar Esdras. Mas antes de Esdras, ele vai enviar Zorobabel e Jesuá, que seriam o governador e também seria o sacerdote. E ele envia esses dois na primeira leva. Nessa primeira leva eles vão. E aí eu quero, como é um livro muito histórico, eu quero já ir explicando e trazendo a aplicação para os nossos dias. Porque senão vai ficar muito cansativo, muito histórico. Então eles pegam, Zorobabel pega um certo grupo. Se você ler o capítulo 2 inteiro, são só nomes de pessoas que são enviados com Zorobabel. E eles pegam e vão, e encontram aquela terra completamente desolada. Desses que vão, no início, cerca de 43 mil, mais ou menos, e mais 7 mil servos. Então, ou seja, de toda uma nação, o povo que está voltando é 50 mil pessoas aproximadamente, tá? E esse povo, eles voltam para Jerusalém. E aí lá no capítulo 3, no verso 1, ele vai dizer assim, quando chegou o 7º mês, eles levaram 4 meses para chegar. Quando chegou o 7º mês, e os israelitas já estavam estabelecidos em cidades, e o povo reuniu finalmente em Jerusalém com grande unanimidade, como se fosse um só ser humano. Então Jesuá, filho de Josadaque, com seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e os seus irmãos dispuseram seu coração e começaram a soerguer o altar do Deus de Israel. E agora eu vou começar a fazer a aplicação, irmãos. Então, eles encontram uma terra desolada, uma terra completamente destruída. E note que no primeiro capítulo, já fazendo uma aplicação para os nossos dias, eles estavam vivendo como escravos, ainda que tinham uma certa liberdade naquela terra, eles estavam ainda como escravos. A aplicação para os nossos dias quantas pessoas estão tão livres, mas tão escravas do pecado, que nem notam que são mais escravos do pecado. E nós precisamos desse retorno, nós precisamos dessa vinda para Cristo, nós precisamos voltar. Quantos e quantos cristãos que um dia conheceram a palavra de Deus, que um dia até trabalharam para Deus e hoje estão em completo
estão tão afundados em pecados que nem notam o quão afundados estão. E esse povo igualmente era assim, que 50 mil pessoas decidem retornar. A Bíblia vai dizer que Deus aquece eles e eles decidem. E aí a primeira coisa que eles encontram é aquele templo completamente destruído. E aí você nota que eles não vão de imediato reconstruir o templo. A primeira coisa que eles vão fazer é reconstruir o altar para Deus. Muitos de nós, fazendo aplicação para os nossos dias, muitos de nós tem aquelas idas e vindas na vida cristã. Um dia está bem, outro dia está mal, um dia está capengando, outro dia está firme. E nós temos essa série de idas e vindas. Só que talvez numa série dessas de idas e vindas, talvez nós nunca verdadeiramente reconstruímos esse altar que está caído dentro de nós. Talvez esse altar, ele precisa, talvez não, com certeza, ele precisa ser reconstruído. É a primeira coisa. Não basta chegar e ir a um templo, chegar e conversar com pessoas, se apoiar em pessoas, até porque você pode se decepcionar. Por isso que não basta nada disso, não basta gestos, não basta a gente vir e ajoelhar e clamar se o nosso coração não estiver sendo reconstruído como um altar para Deus. Se os nossos corações não for esse altar que será reconstruído para Deus, de nada vai adiantar. Pois Deus, ele se agradou muito dessa reconstrução, desse altar, em honra a Ele. E aí Ele se agrada disso, pois é exatamente o que acontece nos nossos dias, irmãos. Quantos de nós vemos indo e vindo, e eu me angustio muito de ver igrejas abarrotadas e você não vê nada de evangelho, ou quase nada. Isso me angustia muito. Nós vemos aqueles belos prédios, grandes prédios, altares, púlpitos imensuráveis, bonitos, tecnológicos, com luzes, iluminação, som de primeira, mas aquele altar está completamente caído, está completamente destruído. Aquele altar, ele tem uma aparência bonita, mas no fundo ele está destruído. Pois o que sai dali não é evangelho, pois o que sai dali são só palavras vãs e tolas que vão preenchendo as nossas vidas humanas, vão preenchendo as nossas necessidades humanas, quando que, na verdade, o que nós mais precisamos hoje é que o nosso altar espiritual seja restaurado. E muitas vezes nós não restauramos esse altar, nós simplesmente fazemos metodologias. E quantos cursos teológicos são vazios? Quantos teólogos são cheios da palavra, do conhecimento, e são vazios? Nos dias de hoje, o que o ser humano quer é reconhecimento. O ser humano quer que seu nome seja colocado na placa mais alta de suas igrejas. O que o ser humano quer é que a pessoa chegue na igreja e não procure a Deus, mas sim procure a Ele. Então o ser humano está em busca desse reconhecimento. E as pessoas estão indo a passos largos para o inferno, achando de que está se prendendo em alguma coisa, achando que está agarrando-se em alguma coisa. E essas pessoas estão indo para o inferno. E os altares que nós temos que restaurar do nosso coração nos dias de hoje, esse livro ele é histórico. A aplicação para nós é espiritual. Lá em Esdras capítulo 3, no verso 10, vai dizer assim, quando os edificadores lançaram os alicerces do novo templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes e todos devidamente paramentados ao som de trombetas, e os levitas, os filhos de Asaf, com símbolos para louvarem ao Senhor, de acordo com as orientações de Davi, o rei de Israel.
Irmãos, é o que eu estou dizendo agora. A Bíblia vai dizer que, Paulo vai dizer lá na frente, talvez até pensando nesses textos, talvez até pensando nisso aqui, que o alicerce já está posto. Se alguém vier com algum outro evangelho que não seja aquele a qual eles pregaram, aquele a qual os apóstolos, os 12, lançaram os alicerces, considere-o anátema, maldito. E aí eu te digo, se você talvez não lê a Bíblia, se você talvez não tem uma vida de oração, como que você vai saber se você está se alimentando de um evangelho anátema ou de um evangelho de sã doutrina, um evangelho de verdade, um evangelho que edifica o altar caído e não aquele que, na verdade, te transforma em sepulcro caiado. Os alicerces foram lançados. E notem que é a mesma coisa que acontece lá em Atos 2, os 12, eles lançam um alicerce. E o que vai ser construído através dos alicerces da igreja, logicamente que espiritual? A própria igreja. A própria igreja é construída através dos alicerces. E é exatamente o que eles estão fazendo aqui, o templo. A reconstrução do templo. Os alicerces já foram lançados. Será que você está se alimentando do verdadeiro evangelho? Será que você está conseguindo fazer essa leitura de 10 capítulos, que ao meu ver é quase nada? Será que você está conseguindo ter esse entendimento do que é o verdadeiro evangelho e de não ser mais enganado? Irmãos, eu confesso que eu estou em profunda angústia com esse mundo. Um mundo completamente materialista, um mundo que está sugando os nossos filhos e nós nem percebemos, um mundo que está implantando as suas ideologias em todos os lugares e até mesmo dentro das igrejas, e essas ideologias muitas vezes não são nem percebidas, pois vocês e nós e todos estão tão focados nas suas próprias vidas, nas suas próprias coisas, em enriquecer, em pagar nossas contas, e comprar, e vender, e fazer. E nós esquecemos que nós estamos em um mundo mau. Nós esquecemos que a nossa pátria não é aqui. Nós muitas vezes esquecemos que os alicerces que foram lançados não é mais material, agora é espiritual. Nós esquecemos que nós não vivemos mais para essa terra, e nós vivemos para outra terra. E nós estamos atrás de tantas coisas, e esse evangelho verdadeiro vai ficando para trás. E aí nós vamos tendo uma vida coxa, manca, ruim. E esses homens aqui, eles estão em completa pressão. Você vai falar, mas irmão, hoje o ser humano não aguenta uma pressão. Hoje o ser humano não aguenta trabalhar sob pressão. Esses homens, eles estavam completamente sob pressão, eles estavam cercados por inimigos, eles estavam cercados por conspiradores que tentavam conspirar contra a vida deles, denegrindo eles para o rei. Esses homens estavam em completa pressão, de todos os lados, eles estavam sendo pressionados, porém não desanimavam. Não desanimavam. O alicerce tendo sido lançado, e aí aqui tem um aprendizado muito bom para nós no verso 12. Contudo, os alicerces já foram lançados. Contudo, muitos dos sacerdotes levitas, chefes de família, já idosos, que haviam estado no antigo templo, ou seja, aqueles que foram cativos e conseguiram voltar, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria. Ou seja, esses idosos, eles não estavam chorando de alegria, eles estavam chorando de tristeza. Pois antigamente eles conheceram aquele templo que Salomão construiu, aquele grande templo. E aí hoje eles vendo esse templo, esses alicerces, eu acredito que tenha sido um misto de
de um pouco de esperança, pois esse templo não era como o primeiro, mas com uma lembrança de quão grande eles já foram, quão grande foi o templo do Senhor na vida deles, e hoje eles se alegrando com um alicerce que foi lançado ainda nos alicerces. E nota, se você continuar lendo, você vai notar que os jovens, eles estavam muito alegres, eufóricos, porém os mais idosos, os anciãos, eles estavam tristes, porque eles experimentaram dias de glória, eles experimentaram dias em que o Senhor era exaltado naquele grande templo, a qual eles eram referências para toda a terra. E hoje, os jovens se alegrando e eles se entristecendo, ao ponto que o som ia longe, e ninguém estava entendendo o que estava acontecendo, pois uns choravam uns e outros se alegravam. A partir do capítulo 4 começa a oposição. Aí começa uma oposição um pouco mais forte, as conspirações. No verso 2 do capítulo 4, foram falar com Zorobabel. Zorobabel aqui, irmãos, ele está como governador, tá bom? Ele foi o primeiro a vir, tá? E o chefe da família, e olha aqui, nota uma coisa. A Bíblia vai dizer que esses homens que estavam ao redor eram inimigos desse povo. E aí eles vendo que o alicerce foi lançado e que realmente eles iam reconstruir esse templo, e começou todo aquele burburinho, eles vieram a Zorobabel oferecer ajuda. Nós também queremos ajudar, nós queremos participar dos cultos, cultuar o seu Deus. E aí ele vai dizer não, ele não permite. Ele diz, não convém que nós nos misturemos com vocês. Verso 3, parte B. Não convém que vós e nós trabalhemos juntos na construção desse templo, a nosso Deus. Nós continuaremos a edificá-lo com as nossas próprias forças, exatamente como ordenou Ciro, o rei da Pérsia. Notou? Notou que não vai ter mistura? Não vai ter uma mistura nesse alicerce que foi lançado? Notou que eles não estão dispostos a receber ajuda nem financeira, nem material, nem física, nem mão de obra, para que não haja mistura, para que não haja uma mescla. Não convém. No verso 6 do capítulo 4 vai dizer que no reinado de Xerxes, o persa, o povo levantou uma acusação contra os habitantes de Judá, de Jerusalém. Essa parte aqui eu vou explicar mais para frente. E durante o governo de Artaxerxes, rei da Pérsia, levantou-se uma acusação. E essa acusação já foi mais forte. Lembra que eu falei das pressões? Eles estão o tempo todo pressionados. O tempo todo eles estão sob pressão e sobre conspiração. E aí, através dessa conspiração, no verso 21 vai dizer: agora, pois, dai a ordem a fim de que aqueles construtores parem a obra, e que não se edifique, a não ser com autorização expressa da minha parte. Aqui é o rei baixando um decreto para que a obra fosse paralisada. Irmãos, imagina um povo cheio de esperança, um povo que foi liberto, um povo que estava livre, agora para vir reconstruir e adorar o seu Deus no lugar que eles tanto queriam, que eles tanto amavam. Agora a obra que eles estavam empolgados, que eles estavam ali amando fazer, agora é paralisado. Já pensou, pastor, se vai alguém lá e paralisa a nossa obra, nosso banheiro? É um desânimo total. E aí esses homens, eles
eles se veem paralisados, eles se veem sem forças. Aplicação para os nossos dias. Quantos de nós hoje não chegamos empolgados e vamos e fazemos, e ao passar dos anos aquilo vai ficando cansativo, aquilo vai ficando, e chega uma hora que você fala, eu vou largar tudo só. Aí você começa a só vir, aí começa só a vir de domingo, aí você começa a nem vir, eu acompanho pela internet. Mas esses homens não. Eles não desanimaram. E aí eu vou te falar por que eles não desanimaram. No capítulo 5, no verso 1 vai dizer: ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Aldo, puseram-se a pregar aos judeus de Judá e de Jerusalém em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Seatiel, e Jesuá, filho de Josadaque, dispuseram-se a reiniciar a construção do templo de Deus, que está em Jerusalém. Notaram que tem um decreto, e decreto de rei nessa época era respeitado. Não é essa bagunça que nós temos hoje aí, tá? E através dessa mensagem aqui, dessa pregação de Ageu e de Zacarias, eles são motivados a reiniciar. Talvez seja aquela pregação de Ageu que ele fala, que ele vai dizer que os homens já tinham se estabelecido, moravam em casas monumentais e o templo do Senhor estava lá parado. Talvez Ageu mexeu com eles, falou: peraí, vocês estão preocupados com suas casas, com as suas coisas, e o meu templo está lá parado. E eles ali meio que dando uma de João sem braço. O Tatenai, governador, vai e questiona eles dando uma de João sem braço, eles reiniciam a construção do templo. Eles continuam a construir o templo. E eles continuam até que o rei fique sabendo e baixa o decreto, e eles continuam, simplesmente continuam. Mas aí o rei vai e consegue pesquisar e acha o decreto de Ciro, o primeiro decreto lá do capítulo 1. E depois desse decreto, no capítulo 6, então, praticamente é a repetição do primeiro decreto. Ele vai repetir todos aqueles decretos de Ciro. Baixa um pouquinho meu microfone, por favor. E encorajados pelas pregações, pelas profecias de Ageu e Zacarias. Irmão, isso aqui é um tesouro. O livro de Esdras é ouro. É ouro. Ele vai entrelaçar muitas histórias que muitos de nós nem sabemos. Vocês sabiam que Ageu e Zacarias se passam nesse mesmo tempo? É a mesma... Estão juntos. Só que aí, vocês notaram que Esdras não foi citado até agora, né? Então vamos lá, o capítulo 6 é praticamente esse conto do primeiro decreto. E no verso 15 do capítulo 6 vai dizer assim: e o templo foi terminado. E agora eles conseguiram concluir a construção do templo. O alicerce foi lançado, eles sofreram oposições, eles se desviaram um pouquinho ali da visão geral, mas agora eles retomaram a construção e concluíram a construção. Agora eles têm aonde adorar a Deus. Agora verso 6 finalizado, tem uma grande pausa aqui. Aqui tem uma pausa até o capítulo 7 de 60 anos aproximadamente. Alguém sabe o que é essa pausa? No meio dessa pausa é a história de Esther. Esther, para quem não conhece, foi a rainha Esther. E a história da rainha Esther, se você ler lá na frente, depois
de Neemias, você vai ler a história de Esther. Ela se passa aqui entre o capítulo 6 e o capítulo 7. É uma história que não está aqui. Então vamos lá, a primeira parte foi o seguinte: o pessoal veio e reconstruiu o templo, reconstruiu a casa de Deus. Isso na sequência. Primeiro eles reconstruíram o altar, depois eles lançaram os alicerces, depois eles concluíram a construção do templo, certo? Então eles restauraram a religiosidade de Israel, de Judá, melhor dizendo. Eles restauram essa religiosidade. Mas aí tem alguns pontos ainda. A espiritualidade ainda não está legal. A espiritualidade ainda não foi restaurada. E aí chegamos ao capítulo 7 de Esdras. Capítulo 7 vai dizer assim: passado esses acontecimentos, na época do reinado de Artaxerxes, agora já o filho do Xerxes, rei da Pérsia, viveu um homem chamado Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias. Ele vai dar a genealogia. Esse Esdras, ele é descendente de Arão. Arão, aquele Arão, irmão de Moisés. Este Esdras veio da Babilônia. Agora ele está vindo na segunda leva. Bom? Zorobabel veio na primeira, ele está vindo na segunda leva. Muitos anos depois. Veio da Babilônia, ele era escriba, isto é, mestre, e conhecia muito bem a lei de Moisés, dada pelo Senhor a Israel. E ele foi falar com o rei Artaxerxes, e esse foi benevolente para com ele. Irmãos, a religiosidade já estava restaurada. Esse povo agora eles tinham um lugar para adorar, e agora desfrutaram de um tempo sem mistura. Mas Deus vê necessidade de mandar Esdras, mestre. Esdras, ele praticamente tem duas funções. Ele vai ser mestre e ele vai ser um sacerdote e um escriba. Escriba era escritores, copistas. Eles copiavam. Por isso que eles se tornavam mestres e doutores. De tanto copiar, eles decoravam toda a Torá, toda a lei. E aí é a parte que o pastor pregou aqui há um tempo atrás e que atravessou o meu coração como uma espada. Eu acho que é o segundo livro, o segundo versículo que eu mais amo na Bíblia. Está quase mudando de 2 Timóteo 4. Vamos lá, verso 10 do capítulo 7. Por que esse homem era tão especial? Verso 10: porquanto Esdras havia disposto todo o seu coração a conhecer a lei do Senhor e praticá-la e ensinar em Israel os seus decretos e mandamentos. Irmão, isso aqui é um divisor de águas. Ele havia disposto todo o seu coração a conhecer a lei de Deus. Se nós, talvez aqui em nosso meio mesmo, perguntar os 10 mandamentos, vão ter alguns que vão falhar. Os 10 mandamentos. Aqui ele se dispôs o seu coração a conhecer toda a lei de Deus. Todo o mandamento de Deus. E ele se dispôs em praticar e ensinar os seus decretos e mandamentos. Aqui começa a restauração espiritual desse povo que voltou. Aqui começa a regeneração desse povo, espiritualmente falando. Esse acho que agora é o meu segundo versículo preferido. E aí o rei Artaxerxes manda esse Esdras em missão.
E esse Esdras, ele chega, se você ler em Neemias, vai falar de Esdras, que ele lia toda a lei de Deus perante o povo. E o povo começava a clamar a Deus, a adorar a Deus, por causa desse homem. O povo começa a fazer jejuns, orações. E ele dispôs todo o coração dele a conhecer a palavra de Deus. E a viver a palavra de Deus. E a aplicar a palavra de Deus. E a ensinar a palavra de Deus. Irmãos, eu confesso para vocês que a coisa mais difícil hoje é ensinar a palavra de Deus. Porque parece que a gente fala e parece que a palavra não entra. Aqui ao discorrer, ele vai encontrar um pecado no meio do povo, que esse pecado era a mistura. Aquela mistura que eles estavam tentando conter desde lá de trás, que eles vão e se casam com mulheres pagãs e têm filhos com essas mulheres, e esse pecado é pesado sobre o povo. O ponto central aqui é a mistura. É a mistura. Nós estávamos aqui falando com as crianças e quase todas elas disseram que as professoras disseram que a festa junina não tem nada a ver, que a festa junina na verdade é uma festa da família, é uma festa da roça, é uma festa que não tem religiosidade. Irmão, só não vê quem não quer. É a mistura, não tem nada a ver. Pode. Não, é só uma festa. É só ignorar os santos. É as misturinhas. Sabe as misturinhas? E eles absorvem, viu? Eles absorvem. Eu obtive as respostas antes até de ensiná-los. Eles já foram respondendo, porque é uma festa pagã, porque é uma festa que adora outros deuses, porque crianças sabem disso e talvez nós adultos ainda não pegamos isso. E aí essa mistura vai acontecendo no meio desse povo. Irmãos, por isso que é muito difícil ensinar a palavra de Deus, porque a Bíblia vai falar que Esdras era mestre, ele ensinava, ele orava pelo povo. No capítulo 9 aqui você vai ver uma oração de Esdras, de arrependimento. Ele se dispõe a orar. No verso 5, parte B, ele coloquei-me de joelhos, estendi as mãos ao Senhor, meu Deus. No verso 6, e orei. Oh meu Deus, estou por demais aterrado, indignado e envergonhado para erguer o meu rosto em sua direção. Meu Deus, porquanto os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Irmãos, para quem não sabe orar, lê esse capítulo inteiro. Essa oração é maravilhosa, de arrependimento. E ele começa a orar e interceder por esse povo. E a fim de que no final do livro de Esdras eles conseguem extirpar esse pecado do povo, mas não por completo, alguns se negam. Depois você vai ver Neemias lá na frente também tendo esse mesmo problema, lá no finalzinho, ele tendo esse mesmo problema, que o povo tenta a mistura. O povo não se satisfaz com a mensagem pura. O povo quer um enfeite. O povo não se satisfaz que isso aqui, somente isso aqui é a palavra de Deus, você não precisa de mais nada. Nós não precisamos de mais nada. Não precisamos pôr luzinha colorida, não precisamos de nada. Ela é suficiente, ela é eficaz, ela é pura, ela é inspirada.
Isso aqui é um tesouro. Esdras, ele vai nos dar um parâmetro de toda a Bíblia. Se você notar, ele está entrelaçado, literalmente e bem profundamente, em 5 livros. Ele está entrelaçado profundamente em 5 livros, mas ele é citado em uns 7 livros. E ele trabalha toda a Bíblia. Por isso que eu te falo que isso aqui é um tesouro. Ele vai trabalhar dos alicerces, ele vai trabalhar da espiritualidade, ele vai trabalhar a religiosidade, ele vai trabalhar o paganismo, ele vai trabalhar a adoração a Deus, ele vai trabalhar tudo. Ele vai trabalhar a pregação a Deus, ele vai trabalhar tudo, todos os decretos de Deus. Ele vai trabalhar tudo. No fim, ele trabalha até com divórcio. Irmãos, vocês perceberam que nós estamos num mundo que está entrelaçado na Babilônia espiritual, está entrelaçado na Pérsia espiritual, um mundo que tenta matar bebê dentro do ventre, em defesa de uma ideologia. E a defesa dos inocentes. E aí sabe o que a igreja faz? Joga a chave fora ainda. Esses homens, eles se opunham. Se você vê Esdras, Neemias, Zorobabel, Ageu, eles se opunham a tudo que era contra Deus, ainda que fosse custar a vida. E quantos de nós se dispõem a conhecer a Bíblia? Mas conhecer de verdade, não é ler 2 versículos, tirar aquela caixinha mágica lá, tirar um versículo do dia, deixar o Salmo 91:90 aberto. Estou dizendo verdadeiramente conhecer, desfrutar dessa palavra, desfrutar dessa mensagem, saber o que está acontecendo, saber que a centralidade de toda a Bíblia é Jesus Cristo. Você vai falar assim, tá, mas o livro de Esdras não fala Jesus Cristo. Tá, mas ele está em toda a linha, você que não percebeu. Em todas as linhas ele está. Quando Ciro, ele tem esse ato de misericórdia, eu posso ver Cristo tendo um ato de misericórdia. Quando ele se dispõe a conhecer toda a lei de Deus, eu posso ver Cristo se dispondo a cumprir toda a lei de Deus. Nosso mundo está entrelaçado. Nosso mundo foi entrelaçado em pecado. Desde Gênesis, quando Adão peca, irmão, todo mundo já nasce em pecado. Lá em Romanos 1 vai dizer que todos pecaram. Romanos 1, Romanos 3. E destituídos da glória de Deus estamos. E a partir do capítulo 5 ele vai nos dando esperança, que Cristo veio para nos redimir. Cristo veio para nos redimir. E hoje nós temos tudo à nossa disposição. Nossa igreja é fácil, nossa igreja é farta. Nossa igreja, a igreja de hoje, quando eu falo nossa igreja, não estou falando da nossa, tá, irmãos? Estou falando da igreja contemporânea. A igreja de hoje, ela não quer sentar aqui e ler e eu vou, Espírito Santo, fala comigo, me ensina. Não. Ela põe um áudio ali, vai escutando. Estou falando que isso é errado. Eu sei que na correria do dia a dia, algumas pessoas, pode ser que faça isso. Não é errado. Meus irmãos, tem que meditar nesse livro. O físico, não é celular não, papel. Isso aqui um dia vai acabar.
A luta do mundo é para que isso aqui acabe, para que isso aqui se degrade, ou que acabe literalmente, ou que acabe nos nossos corações. Sabe aquele altar quebrado que eles encontraram lá, todo destruído? Eles querem fazer isso aqui com nós. Quer destruir essa mensagem aqui nos nossos corações. Eu estive em um velório esse final de semana e eu falei: Deus, esse é o nosso fim. Esse é o nosso fim, humanamente falando. Ainda que todos aqui tentem correr disso, isso é o nosso fim. Está aí uma coisa que você não pode correr. Você pode correr de uma série de problemas. Da morte, você não escapa. Se Cristo não voltar antes que nós envelheçamos e morramos, nós vamos morrer. Isso é o nosso futuro. Ah, mas eu não quero pensar nisso. Mas você devia pensar todas as noites. Você deveria pensar todas as noites. Você não deve pensar o que eu vou fazer amanhã? Você deve pensar: e se eu não acordar amanhã, onde eu vou estar? Onde será que eu dediquei o meu altar, a minha vida? Em Romanos 12 vai dizer que para nós não nos amoldar a este mundo secular, a este mundo que estamos vivendo, mas transformar as nossas mentes, dia após dia, dia após dia. Irmãos, a mensagem é essa: pura, sem mistura, sem invenção, sem história alegre, sem história triste, a história verdadeira. Quantas pessoas não morreram no cativeiro? Quantas pessoas não perderam a esperança no cativeiro? Quantas pessoas não estão morrendo aí fora sem esperança? Quantas pessoas não estão morrendo aí fora presas em um cativeiro, em suas próprias mentes? Quantas e quantas pessoas? E uma coisa que me indignou um pouco nesse velório é que eu vi um crente dizendo, e talvez só eu tenha ouvido, dizendo: eis aqui o fim, aqui é o fim de tudo. E eu pensei comigo, falei: não falei, só pensei. Falei: aqui não é o nosso fim, é só uma passagem. A diferença é aonde nós vamos acordar. Você tem 2 lugares, você não tem 3, 4, 5, 2. Não é igual um carro que você monta, você pode tomar qualquer destino. É como se fosse um avião. Você vai montar nele, você vai tomar um destino. E a nossa vida é essa. Você tem 2 destinos. Só que na passagem, você vai chegar em um destino. Você não vai ter a opção de mudar de rota depois que você já tomou um rumo. Depois que você já fechou seus olhos para esse mundo. Depois que tudo se passou. Aí eu temo que alguns não acordem no céu. Eu temo que alguns familiares meus não acordem no céu. Eu temo que alguns amigos meus não acordem no céu. Eu temo que algumas pessoas próximas a mim não acordem no céu. Irmão, eu creio que eu vou para o céu. Mas não porque eu sou bom, não porque eu leio, não porque eu oro. Eu confio no sacrifício daquele que veio. E eu, diante daquele caixão, falei: meu Deus, nós não temos nada a nos agarrar a não ser Cristo. E nós ficamos nos agarrando em tantas coisinhas, em tanta... Irmãos, eu vejo, não aqui, graças a Deus não aqui, mas eu vejo tantas pessoas se agarrando em pastores. Irmão, quem vai te salvar é Cristo. Quem vai te salvar é Cristo.
Porque o pastor, ele é um ser humano. Ele está passível de erro. E talvez se você se agarrar a um pastor e um dia ele pisar no seu calo, você vai se rebelar contra Deus. Porque você não estava agarrado em Cristo. Você não estava firmado em Cristo. Você estava agarrado em pessoas. E pessoas não salvam. Pessoas vão te ensinar o caminho. Pessoas vão levar a mensagem até vocês. Pessoas são apenas instrumentos. Eu estava lendo essa Bíblia hoje. Provavelmente eu li uns 50, 60 capítulos. E de todos esses capítulos, homens fortes, valentes, homens de oração, homens de pregação, homens que buscaram servir a Deus. Mas sabe algo em comum em todos eles? Todos estão mortos. Todos, absolutamente todos estão mortos. Só tem um nome nesse livro aqui que morreu e vive para todo sempre, ainda nos dias de hoje. E ele está tão presente quanto ele estava nesse livro. Ele está tão presente quando ele estava lá em Gênesis. Sabe quando a Bíblia vai falar então? Ele vai falar, Elohim desceu na terra para fazer o homem. E aí a Bíblia vai dizer, ele estava lá. Aí a Bíblia vai dizer, não, ele era a luz do mundo, ele esteve entre nós, e os homens e os seus não o reconheceram. Mas ele estava lá. João 1 começa, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Ele estava em tudo. Por causa dele, todas as coisas foram feitas, e sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Irmãos, esse livro aqui, ele não conta historinha boba. Ele vai contar da supremacia de Jesus Cristo. Jesus Cristo é supremo a tudo. Esse livro aqui vai falar que ele é supremo a tudo. Lá em Salmo vai dizer quem é o Rei da Glória. É 22 ou 24? É 22 ou 24, não me lembro. Você lembra, Gabriel? 22. Quem é o Rei da Glória? E aí eu já imagino ele chegando diante daqueles portais. E a Bíblia vai dizer, levantais, ó portões, as vossas cabeças. Levantai, ó frontões, as vossas cabeças, porque Ele é o Rei da Glória. Ele está chegando, Ele foi, morreu e está voltando. Ele foi o primeiro a adentrar ao céu com o corpo glorificado. Ele é o único que é o Deus que veio, viveu em carne e morreu. E é como um de nós, glorificado. Ele veio, Ele é o único Deus que sentiu todas as dores que nós sentimos. E Ele sentiu. Ele é o único Deus que sofreu e padeceu pelo seu povo. E o seu povo, sabe o que o seu povo precisa fazer para ser salvo? Nada, só crer nele. Cumprir os seus mandamentos, seus decretos. Amar Ele. E aí lá em João 14, sabe o que vai dizer? Aquele que me ama é aquele que cumpre os meus mandamentos. Esse é o que me ama. Irmãos, é sobre Ele. Esdras, ele aprendeu toda a mensagem, toda a palavra, mas era sobre ele. A história aqui não é de Esdras, não é de Neemias, não é de Esther, não é de Ageu, não é de Zacarias. A história é de Deus. A história do próprio Deus. A história do Filho de Deus. O que difere, o que mais difere a nossa religião de todas as outras, todas, é que nós não precisamos fazer nada para ser salvo, a não ser crer no sacrifício do Deus vivo, do Filho do Deus vivo. Todas as outras religiões vão exigir algo de nós, vão exigir que façamos alguma obra. Não que nós não fazemos, nós fazemos, como eu já falei muito aqui, porque somos salvos, não para ser salvos. Algumas religiões vão exigir automutilação, algumas religiões vão exigir
até os nossos próprios filhos. Algumas religiões mais extremas, algumas religiões vão exigir que homens sejam explodidos em prol da causa. Outras religiões vão dizer que nós temos que ter 7, 8 mulheres para sermos abençoados. A nossa não. A nossa, ela ensina como tratar uma esposa. A nossa mensagem, ela ensina como ser um bom marido. A nossa mensagem, ela ensina como ser um bom filho. A nossa mensagem, ela ensina como ser um bom pai. A nossa mensagem, ela ensina como ser um bom irmão. A nossa mensagem, ela ensina como se portar como verdadeiros irmãos. A nossa mensagem, ela ensina a sentir a dor do nosso irmão. A nossa mensagem ensina que nós devemos contribuir, compartilhar com o nosso irmão. A nossa mensagem, ela ensina que nós devemos dar a primícia a Deus. A nossa mensagem, ela ensina que nós devemos pregar a toda criatura que se estende a salvação, pois nós éramos criaturas. Hoje nós temos o privilégio de sermos chamados filhos do Deus vivo. Qual outra religião permite isso? Nenhuma. Nós temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Como eu já preguei aqui, nós temos o nosso irmão mais velho, que é Cristo, o primogênito sobre toda a criação. E Ele já adentrou o céu com toda a sua glória. Ele já está reinando com toda a sua glória. Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Que Ele seja glorificado. Que nossos nomes sejam meros e passageiros nomes. Quem se importa com os nossos nomes? Quantos homens grandes e valorosos passaram por essa Bíblia e hoje eu creio que eles estão já com Cristo, desfrutando do descanso eterno. Irmãos, a mensagem é essa: que possamos restaurar os altares caídos, que possamos restaurar a nossa espiritualidade. E mais para frente, Neemias ele vai reconstruir os muros, que possamos fechar as nossas brechas, para que o inimigo não tenha poder sobre as nossas vidas. Que em nome de Jesus sejamos como Esdras, como Ageu, como Neemias. Sejamos esses servos fiéis do Deus vivo, porque é para isso que nascemos, é para isso que fomos chamados, é para isso que vivemos. Fora disso não tem nenhum sentido a nossa vida. Deus, graças te damos, Pai, pois o Senhor nos deu a oportunidade, Pai, de estarmos aqui nessa noite. Deus, o Senhor preservou essa mensagem até nós, Deus. O Senhor guardou essa mensagem até nós, Pai. Nós te agradecemos porque muitas pessoas, Deus, querem desfrutar desse livro e não têm acesso, Pai. Deus, e nós temos o livre acesso, Pai. Nós temos a livre mensagem, Pai. Nós temos a mensagem sem mistura, Deus, sem nenhum tipo, Deus, de alteração, Pai. Deus, por isso nós te agradecemos, Pai. Deus, eu oro pela vida de cada um que está aqui, Deus. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus. Deus, que o Senhor receba, Pai, a nossa oração, Deus. Deus, perdoe aquele, Pai, que está mancando. Perdoe aquele que está com o altar destruído. Perdoe aquele, meu Pai, que está procurando mensagens em outro alicerce, Deus. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o conhecimento seja esclarecido a eles, meu Pai. Que o Espírito Santo esclareça a eles, meu Pai. Deus, e que eles venham viver com um propósito maior, que é Cristo, Deus. Em nome de Jesus, que eles venham viver para Cristo, Deus. Que nada além de Cristo, Deus, venha passar pela mente deles. Que nada além de Cristo venha ser o que eles queiram. Deus, que Cristo seja esse altar em nossos corações. Deus, restaura os nossos corações.
Restaura esse altar em nossos corações, Deus. Em nome de Jesus, restaura a espiritualidade em nós, Deus. Deus, que a espiritualidade em nós seja restaurada por Jesus Cristo. Deus, e como Neemias fez lá, que venhamos fechar todas as brechas, Deus. Deus, que o inimigo não venha ter acesso, Pai. Que ele seja frustrado, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, que ele seja frustrado, Pai. Seja frustrado, Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Declare. Cante ao Senhor. Oh Deus. Louvado seja o teu santo nome. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelo teu ensinamento, Pai. Obrigado, Cristo amado. Obrigado porque o Senhor tem nos restaurado. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos livrado do mal. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu Espírito, Pai, que mostra para nós e que nos ajuda, Deus, a restaurar o altar. Obrigado, Cristo amado, por ter morrido no nosso lugar. Obrigado, Deus, por ter sofrido no nosso lugar. Obrigado por ter adentrado primeiro o Santo do Santo. Obrigado porque nós temos o privilégio